Olá, está no ar o programa Bola Não Para, nesta segunda-feira, dia 12 de março de 2018. A Bola Não Para, sempre trazendo o melhor do futebol, do esporte, para você aqui na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, canal 8 Vivo Fibra, na internet, tvaberta.tv.br, ou também no canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, você pode acompanhar o programa A Bola Não Para. E só uma explicação a vocês que ficaram aguardando o programa da semana passada. Nós tivemos um problema técnico, né, que fugiu da nossa força, por isso o programa não foi ao ar, foi uma reprise na semana passada, o programa que nós fizemos um especial com o Altair Ramos, a Sabrina Globo, o Marcelo Contini, e nem no meu canal no YouTube não foi o programa. A gente fez um teste, um treinamento semana passada com os convidados que estão hoje, nessa segunda-feira, no dia 12, e hoje está tudo pronto e vai dar tudo certo para o programa ir ao ar. Nosso convidado, aqui ao meu lado, Fernando Leão, auxiliar técnico, ele que é sobrinho do técnico Emerson Leão e agora comentarista Emerson Leão, Fernando Leão, que está trabalhando agora com intercâmbio com os Estados Unidos. A gente vai contar um pouco dessa história. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Tudo bem, Fred. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite e falar um pouquinho desse mundo de intercâmbio, um pouquinho desse mundo universitário nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do futebol profissional, mas é muito legal também. Com certeza. E quem estiver interessado vai com certeza prestar bem atenção se você tem um filho que é bom de bola, não quer jogar, não quer fazer peneira. Quem sabe o intercâmbio nos Estados Unidos pode ser uma boa para você. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Ao lado do Fernando Leão, o Wendel, ele que foi revelado pelo Palmeiras, conheço o Wendel desde os tempos de Palmeiras, ele que jogou como lateral, volante no Palmeiras, depois foi para outros clubes, Santos, entre outros clubes de São Paulo e fora de São Paulo, jogou no Boa Esporte e agora está no Juventus, no moleque travesso, aqui na capital paulista. O moleque travesso não está vivendo um grande momento na Série A2, mas o Wendel está aqui mais uma vez. Muito obrigado, Wendel. Boa tarde. Tudo bem, Wendel? Boa tarde, Fred. Agradeço também o convite, um prazer estar aqui com você. Também com o Fernando, que foi meu preparador físico no Palmeiras e no Goiás. Também o Betão, boa tarde, Betão. E para iniciar, quero mandar um abraço para os meus assessores financeiros da Strike Investimento, Joab, Éder e Japa, e um abraço ao Projeto Chiquinho, com o professor Diogo, lá em Mogi das Cruzes, um trabalho muito legal que ele faz com as criançadas lá. É um trabalho gratuito, com um fim social, né? Então, maravilha, e ainda melhor com o assessor financeiro, que cuida do seu dinheiro, tem que mandar um abraço mesmo para cuidar bem do dinheiro do Wendel. E ao lado do Wendel, o Betão, que é coach esportivo, né? A gente vai falar de coach, né? De coaching esportivo. O coach Betão, que foi jogador de basquete, treinador, e agora está numa nova função que vai ganhando espaço no mercado empresarial e vai ganhando espaço também, por que não, no esporte. É isso mesmo, Betão, boa tarde para você. Boa tarde, Fred, Fernando, Wendel. É isso mesmo, o coach esportivo está ajudando muitos atletas de alta performance a entender melhor a rotina, a força mental, tudo que envolve para ter sucesso, para alcançar metas, objetivos e também não se sabotar dentro da modalidade. Legal. Então esses são os três convidados desta tarde, desta segunda-feira, e agradecendo mais uma vez os três que estiveram aqui na semana passada, tivemos um problema técnico, estão de volta aqui prestigiando a gente, aqui no nosso programa Bola Não Para falar um pouquinho de futebol, falar de esporte para você. Falando de futebol, Campeonato Paulista, última rodada da fase de classificação, vamos aos resultados da última rodada que definiu aí, já alguns confrontos já estavam definidos, né? Mas outros não, e vamos aos resultados da rodada inteira no domingo. O São Paulo venceu o Red Bull Brasil por 3-1, perdia, virou o jogo. O São Paulo venceu 3-1, já sem o Dorival Júnior, e agora vai ter Diego Aguirre, novo técnico do São Paulo, já jogou no Tricolor nos anos 90 e vai voltar a trabalhar no futebol brasileiro, já trabalhou no Internacional e no Atlético Mineiro. O Ituano perdeu para o Palmeiras 3-0, uma derrota que custou caro para o Ituano, que ficou fora da próxima fase do Paulistão. Na Vila Belmiro, o São Bento enfrentou um reserva do Santos, misto frio do Santos, Santos 1, São Bento 3. Botafogo perdeu para o Corinthians, 2-0, boa vitória do Corinthians fora de casa. Mirassol 1, Linense 1, Linense estava vencendo, estava escapando da Série A2, mas o Mirassol empatou num golaço, 1-1, e o Mirassol segue na Série A1 e o Linense cai para a Série A2. O outro que caiu é o Santo André, que ainda perdeu em casa para o Novo Horizontino por 3-2. Ponte Preta, aquele jogo de colegas e amigos, né? Para Ponte Preta era bom o empate, Ferroviária também. Não deu outra, 0-0. Bragantino 1, São Caetano também 1. E o Bragantino com um empate e com a derrota do Ituano conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A gente vai entender através agora da tabela. Vamos ao grupo A do Campeonato Paulista, a classificação
do Campeonato Paulista do Grupo A, onde tem a equipe do Corinthians neste grupo. Vamos ao Grupo A. Corinthians, então, líder, 23 pontos, classificado. Bragantino, 17 pontos, mesmo número de pontos do Ituano. Porém, no saldo de classificação, né, o saldo de gols, o Bragantino tem um gol a mais que a equipe do Ituano, que ficou fora, então, na fase quartas de final. Vamos ao Grupo B, o grupo onde está o São Paulo. Classificado, 17 pontos ganhos. O São Caetano, segundo, 15 pontos. Que campanha. O São Caetano era o último, boa parte do campeonato, estava lá para baixo, o pessoal achando até que o São Caetano ia cair, e o São Caetano conseguiu a classificação no Grupo B. Vamos ao Grupo C do Campeonato Paulista, o Grupo C que tem o Palmeiras, 26 pontos ganhos, é o líder, né, foi o melhor do campeonato, né, o primeiro geral foi o Palmeiras, segundo o Corinthians, terceiro o Santos. O São Bento, o segundo colocado, com 20 pontos ganhos, os dois classificados à próxima fase. E o Grupo D, que é o grupo da equipe do Santos. Santos primeiro, 18 pontos ganhos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 16. E agora, então, para fechar aqui, vamos aos próximos jogos decisivos. Quartas de final do Campeonato Paulista. Agora é mata-mata, hein? Bragantino e Corinthians. Por que Bragantino e Corinthians? Porque é o primeiro jogo lá em Bragança. O Corinthians decide em casa. Então, Bragantino e Corinthians, a próxima partida do Timão no Paulistão. Jogos no final de semana. São Caetano e São Paulo é a outra partida nas quartas de final. Novo Horizontino e Palmeiras é o confronto. Tanto São Paulo como Corinthians, Palmeiras e Santos decidem em casa a vaga fase semifinal. Novo Horizontino e Palmeiras, Botafogo e Santos, os jogos então das quartas de final do Campeonato Paulista. Eu acredito que atleta, né, é atleta. Então tem as dúvidas, tem pontos que precisam ser trabalhados, tanto em grupo quanto individualmente, e o coaching está aí para isso. A gente viu essa semana uma notícia que o Sheik está fazendo o processo de coaching, né, já com uma profissional que já estava na Ponte Preta na temporada passada, e ele continua fazendo esse trabalho agora individualmente. Está começando a aparecer os resultados aí, né? Muita gente falando que ele está mais magro, que ele está mais motivado, isso tudo. E é por aí. Eu acho que o processo tem uma metodologia muito poderosa e tem tudo a agregar, seja no futebol ou qualquer modalidade. Lógico que o mundo do futebol tem aquela mística que é um mundo mais fechado, mas a gente precisa quebrar isso, porque o atleta ele sofre uma influência muito grande, uma pressão muito grande e passa por situações que são bem peculiares, e a gente trabalhando isso tanto no engajamento do grupo com as propostas do clube, quanto individualmente com o objetivo pessoal do profissional atleta, aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer e como ele quer, o que ele quer atingir nessa temporada e para o futuro. Mas você sente que nas outras modalidades tem um acesso mais fácil para o trabalho de coach neste momento, Betão? Sim. O futebol eu não sei, é difícil para chegar. Às vezes eu não sei se são muitos empresários, os diretores, eu não sei, o caminho é mais complicado. Mas a gente tem que batalhar, a gente tem que mostrar o trabalho, a eficiência do trabalho. E eu acredito também que os jogadores agora divulgando que estão fazendo o trabalho de coach, acho que isso é o mais importante, porque o feedback deles vai abrir a cabeça de todo mundo para esse trabalho. Bacana. Fernando Leão, como auxiliar técnico, né, junto com seu tio, muitas experiências e agora trabalhando num outro ramo do futebol, intercâmbio esportivo. Como que veio essa ideia, como que surgiu? Tá seu sócio aqui, o Otávio, também prestigiando a gente aqui no estúdio. Queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa ideia e esse trabalho que está sendo feito de intercâmbio, que é um novo caminho. Porque a gente sabe que está cada vez mais, e é muito difícil você ter sucesso no futebol nacional, né? Para você ter um espaço. É muito complicado. E é um caminho importante onde você alia estudo, né, ter conhecimento de uma nova língua e também o esporte. Queria que você falasse a respeito. Fred, a ideia veio através do Otávio, que eu conheci há alguns anos já. Ele trabalhava com isso, já trabalha com isso há 5 anos. E ele identificava que os atletas que ele mandava, os jovens que ele mandava para os Estados Unidos, eles iam, mas não iam tão preparados, né? Porque nos Estados Unidos, o treinador ele quer um estudante atleta, ele quer um atleta de verdade. Então ele me convidou para montar um programa de treinamento, estruturar esse programa de treinamento para entregar o melhor estudante atleta possível, né? E com esse relacionamento com o Otávio de muitos anos, nós chegamos à conclusão que o ideal seria abrir a nossa empresa
E existem várias empresas no mercado, só que nós especializamos em futebol. A gente só faz futebol. E tem outras empresas que fazem tênis, vôlei, outros esportes. Acadêmico, uma série de coisas, né? Então a gente faz só futebol. A gente trabalha com duas ideias principais. Uma é o intercâmbio, que é colocar o jovem estudante atleta em uma universidade com bolsa, né? Então quando ele encerra o ensino médio, a gente avalia e desenvolve todo um trabalho com ele para conseguir colocar numa universidade com bolsa esportiva, né? E dentro da nossa empresa a gente tem um programa de treinamento, que eu sou o responsável, que eu vou para o campo, e aí eu tento colocar toda a experiência adquirida no futebol profissional para esses jovens, né? O que a gente se propõe a construir um atleta junto com eles, mas ao momento que ele entra no nosso programa, ele tem a certeza que ele vai ser desenvolvido e nós vamos entregar um atleta para os Estados Unidos. A gente pega atletas muito jovens de escola, que nunca treinaram de uma maneira mais organizada e mais fluente, assim, mais diariamente. Então a gente constrói esse atleta junto com ele e a gente garante que entrega um atleta melhor para os Estados Unidos. E tem aquele atleta que já passou por algum clube, não ficou e procura vocês. Sim. Os Estados Unidos hoje vem se mostrando uma alternativa para esse jovem, né? A gente já tem vários clientes que passaram por categoria de base, que quando chegaram na fase final de ir para um profissional ou continuar na base ou sair de um time grande e ir para um time muito pequeno, a gente apresenta esse projeto para ele. Hoje quase todos os atletas de base continuam a escola, né? Não interrompem a escola, então eles completam o ensino médio. Junto-se a isso o inglês, que a gente ajuda eles a também se desenvolverem na parte do inglês. E a gente consegue, esse tipo de atleta, ele consegue uma oportunidade ainda melhor. Muitos vão com bolsa 100%. Então um jovem que jogou um Palmeiras, por exemplo, categoria de base, que não foi aproveitado no profissional e está pensando, o futebol acabou para mim, pelo contrário, o futebol só está começando. Então a gente tem jovens estudantes que estão em faculdades top 50, top 100 dos Estados Unidos, que são top 100 do mundo. São jovens que normalmente não têm uma condição financeira tão boa, mas em compensação ele está numa universidade com zero gasto, tem 100% de bolsa, né? Então a gente vê que esses jovens, é uma satisfação isso para a gente. A gente percebe que ele teve uma nova chance na vida, né? E uma vez um falou para mim que estava meio enroscado o processo dele, ele falou para mim: Fernando, você sabe que isso pode mudar a história da minha família, né? E isso toca muita gente, então a gente se esforça ainda mais. E são histórias muito legais, né? Histórias bonitas. Então a gente tem desde o jovem que tem uma condição financeira melhor. A faixa etária de quanto? O nosso programa de treino começa com 14 anos, tá, né? Mas quando o processo de intercâmbio esportivo, a partir de 16 para 17 anos. Até 22 anos. Uma boa idade, inclusive. Boa idade. A gente tem atletas o futebol é considerado, quem não chegou a 22 a algum grande clube, já não dá mais, né? Não dá mais. E esse jovem de uma categoria de base, ou esse jovem bom de bola, ele fica 4 anos na universidade, então ele vai se formar numa ótima universidade, um currículo maravilhoso, e após esses 4 anos ele começa a vida profissional dele. O futebol lá, as faculdades formam tão bem o jovem, que muitas vezes o mercado absorve melhor ele que o futebol. O emprego, a proposta de emprego, às vezes é melhor que o futebol. E aí ele prefere não ir mais futebol. Então quem joga futebol lá realmente é um apaixonado, né? Mas é uma alternativa que, no meu caso, há uns 15 anos atrás, eu teria ido nessa aí, certeza. Fernando Leão, que foi goleiro. Você jogou no Santos, Sport? Eu fiz toda a base no Palmeiras. Depois joguei no Santos, no Sport, no São Carlense. E aí eu parei. O Otávio teve a sorte, ou apresentaram isso para ele anos atrás, e quando ele saiu da base do São Paulo, ele fez os 4 anos lá. Então ele formou... Então ele já é um exemplo vivo do como que é. Eu falo que o pai dele é um exemplo para mim, porque o pai dele formou o Otávio com bolsa 100% e as 2 irmãs com bolsa 100%. Louco, aí... Então fica muito fácil. Aí é o que todo mundo sonha, né? É, isso aí. E custa muito, Fernando, fora essa bolsa 100%, quem não consegue uma bolsa 100%, sai muito caro, depende mesmo da avaliação do desempenho do atleta? O processo depende de uma avaliação inicial, que até a gente vai ter agora sábado, uma seletiva de futebol, onde a gente avalia o nível técnico desse jovem. Depois vou querer que você até dê mais detalhes aí. Tá. Em cima dessa avaliação, a gente, com a experiência, principalmente o Otávio, ele consegue identificar
o quanto que aquele jovem vai pagar para estudar nos Estados Unidos. Né? Então ele pode ter uma bolsa de 70%, 80%, 90% até 100%. Em média, hoje se gasta nos Estados Unidos para estudar, morar e se alimentar, o que gasta hoje numa universidade aqui em São Paulo. Né? Fora que você tem a experiência, né? O desenvolvimento do jovem. A gente trabalha com meninos principalmente, mas é meninos e meninas. Mas a menina de 17 anos já é muito mais madura que o menino, né? A gente trabalha com os meninos meio cabeça muito tranquila. E esse jovem, ele vai, né, vai para a sua primeira temporada, e todo julho a gente faz uma pré-temporada, estilo de futebol mesmo, todos os dias, 1h30 por dia, para ele acostumar a treinar todos os dias. E o jovem que vem de férias, ele participa da nossa pré-temporada. Nós vamos para a terceira que organiza essa pré-temporada. E é impressionante, quando ele volta de férias, ele já é outro menino. Já é muito mais próximo de um homem do que o menino que ele saiu daqui. Então a transformação do homem é muito interessante, né? Porque aqui a gente tem tudo, né? Você tem uma filha, eu tenho uma de 8 também. A gente, por mais que eu sou mais rígido, mas a gente tem sempre uma tendência a relaxar um pouquinho. Né? E lá nos Estados Unidos não tem isso, ele tem que se virar. Então ele sai da casa dele, onde ele joga roupa suja no cesto, e daqui 2 dias está dobradinha no quarto dele, para ter que jogar roupa suja, lavar, passar, guardar. Então assim, ele aprende o ciclo da vida, o que é ter responsabilidade, o que é administrar o próprio tempo, isso que é muito importante. Então ele se desenvolve por completo. Bacana. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais A Bola Não Para, conversando com o Wendel, que está aqui, jogador do Juventus, o Betão, para falar de coach esportivo, de coaching esportivo, e o Fernando Leão, que está conversando com a gente também, falando sobre intercâmbio. A gente vai querer saber um pouco mais sobre como funciona e também da relação dele com o tio, né, com o Emerson Leão. Claro, a gente vai perguntar sobre isso com o Fernando. Nós já voltamos, rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com A Bola Não Para. A Bola Não Para está de volta aqui na TV aberta, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra. No site você pode acompanhar também tvaberta.tv.br, se acompanha pela internet, ou no canal do Fred Júnior lá no YouTube. Faça um favor para mim, me ajude, se inscreva lá, curta o vídeo do nosso programa. É sempre importante a sua participação, você compartilhar, curtir e se inscrever no canal Fred Júnior para você poder acompanhar o nosso programa A Bola Não Para toda segunda-feira. E tem novidade, hein? Semana que vem, mudando de horário, vamos para 7h30 da noite. É isso mesmo, tem novidade. O programa vai para a noite, 7h30 da noite, na TV aberta, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, canal 8 Vivo Fibra. Estaremos a partir da semana que vem, à noite, 7h30, com A Bola Não Para. Wendel, agora eu quero que você fale um pouquinho da sua carreira, Wendel. Em alguns momentos, a gente percebia, por você ser um polivalente, você teria bastante espaço nos times. Você sentiu isso que te ajudou de alguma forma, Wendel? Você jogando como volante, depois foi para lateral, né? No Palmeiras mesmo aconteceu essa transformação. E aí você começou a ser emprestado como lateral, às vezes nem como volante, e agora volta a ser volante, a sua posição de origem no Juventus. Queria que você falasse um pouquinho dessa polivalência, o quanto te ajudou, se de alguma forma você se sente satisfeito pelo que você fez na carreira. E daqui a pouco, depois dessa resposta do Wendel, a gente vai fazer até homenagem para ele, mostrando gols, porque muita gente cobrava no Palmeiras, chegou a 200 jogos, nenhum gol. No Palmeiras não teve, mas teve em outros clubes. A gente vai mostrar aqui que o Wendel já foi para a rede, sim. Mas queria falar um pouquinho da avaliação da sua carreira, Wendel. Eu sou muito agradecido, agradeço a Deus pelos 12 anos de Palmeiras e alguns clubes que eu passei também, atuando, sendo do Palmeiras, né, e indo por empréstimo. Então, sendo polivalente, como você falou, me ajudou bastante. Tem uns momentos que atrapalham, porque você está ali ajudando, né, era volante, estava ajudando na lateral. Aí daqui a pouco chegava um outro jogador da posição que era contratado, aí você acabava perdendo a posição na lateral e a posição do volante já tinha outro jogando. Né? Tem os prós e os contras, mas na verdade foi mais o pró para mim, né? Eu, pelo fato de atuar como volante, lateral e até na lateral esquerda no Palmeiras, então era um jogador que os treinadores gostavam bastante. Na lateral no Palmeiras foi o Caio Júnior, né? O Caio Júnior foi o primeiro que começou a
ali na equipe principal, né? Na base eu também atuei alguns jogos, mas não era muito. Então o primeiro foi o Caio Júnior que me efetivou mesmo como lateral. Que era um grande cara, né? No momento ali, o Paulo Baier tinha voltado para o Goiás, o atleta que era o Amaral estava machucado, então ele falou: Wendel, eu preciso que você me ajude, né? Tô com um problema aí para lateral direito. E eu falei: não, professor, o problema já está resolvido. Ele, fiquei muito contente e tal. Fui para o jogo, graças a Deus fui muito bem, fui um dos melhores em campo e aí fiquei com essa versatilidade, né? Depois do Caio Júnior veio o Vanderlei, e o Vanderlei também gostava muito de mim pelo fato de eu atuar em várias posições. Então, para mim, o Wendel, que soube assimilar bem e sou um jogador bem, que faz a parte tática ali muito bem, então foi muito bom para mim. Quantos anos já, Wendel? Agora eu tô com 36, vou fazer 37, né? E pretendo jogar esse ano e mais o próximo aí. E assim como for aparecendo, a gente vai trabalhando. Eu gosto de jogar, gosto de treinar, né? E me cuido muito bem fora de campo. Então, quanto aparecer, a gente vai trabalhando. Você até citou do Paulo Baier. Ele tinha um empresário chamado Neco Cirne. E aí eu recebi a informação que o Paulo Baier não ia jogar mais no Palmeiras, que ele saiu meio brigado lá, não estavam pagando, estava atrasado, ele aproveitou e saiu do Palmeiras. Aí eu liguei pro Paulo Baier, eu tinha acabado de chegar na academia de futebol, recebi a informação, liguei pra ele. Ele falou: dá uma olhada pra ver se eu tô aí no treino aí, ele falou, e não tava mesmo, já tinha acabado de sair do Palmeiras. Essa é uma relação diferente que não existe hoje, né? A gente tinha liberdade de conversar com o jogador, com um profissional do futebol. Hoje mudou, né? Mudou, não tem mais isso. E com o Fernando a gente conversava bastante, com o tio dele, o Emerson Leão, saía dos treinos, ficava conversando lá com a gente. Existia essa confiança que o que era falado ali não era para ser colocado, não era uma entrevista, era uma conversa, uma relação entre as pessoas. E hoje isso não existe. Existe até uma desconfiança por parte do jogador quanto à postura do jornalista também. A gente sente isso, né? O jogador fica meio, poxa, será que fala alguma coisa? Não fala? O cara vai me ferrar aqui lá pra frente. E eram outros momentos. Você sente isso também, né, Wendel? Que a relação era muito melhor, né? Entre jornalista e jogador, né? Era mais confiável, né? Não só no meio esportivo, mas na vida mesmo, né? Essa geração nova já não tem o mesmo respeito que a geração antiga. Respeitar ali os mais velhos, né? Respeitar a profissão do... A molecada já vem enjoada, né, Wendel? Já são poucos que respeitam hoje em dia. Então isso aí está no meio social e no meio esportivo também. E como você falou, a gente tinha confiança, né? E agora são poucos que a gente tem a confiança de falar alguma coisa em off, tudo, se colocar à disposição ali. E com o Paulo Baier, grande profissional, hein? Jogou até os 42, 43 aí. Mito, né? E para mim foi um dos melhores jogadores que eu joguei junto também. Um maestro, batia muito bem na bola, muito inteligente e grande atleta aí, é um exemplo a ser seguido. Legal. E até aproveitando, então vamos aos gols do Wendel. Separei 2 gols do Wendel, que ele fez, um contra o Santos, com a camisa do Mojimirim, e outro no Boa Esporte. Vamos então aos gols do Wendel aqui no A Bola Não Para.
Tá vendo? O Wendel faz gol sim. E esse último Boa Esporte de cabeça, hein, Wendel? Foi uma bela jogada num contra-ataque, você tentou um chute, o goleiro defendeu, né? A bola bateu na zaga, né? O goleiro defendeu. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu, isso mesmo. E aí depois veio a jogada pela direita, o cruzamento e você de cabeça. Como eu falei, né? Eu não sou muito de fazer gol, né? A minha função sempre é servir o companheiro, jogar bem. Eu sempre entro em campo para jogar bem, que é o que o jogador tem que fazer, né? Só que das minhas características é essa, eu sou mais de dar o passe, de fazer a jogada e servir o companheiro. E aquele jogo ali do gol de cabeça foi contra o Bahia, né? O Bahia tava tava lutando para classificar. E aquele jogo ali a gente tirou a classificação do Bahia aí, né? Legal. Na Série B do Brasileiro. Bacana. Betão, quero que você fale do seu trabalho. Quando o atleta te procura, é claro que a partir do momento que você trabalhou com um atleta, tem muito boca a boca, né? Olha, eu conheci um coach, esse cara é legal, faz com ele, procura ele lá. A maioria das vezes o atleta já procura porque tá com um pepino aí na cabeça, tá meio não sabendo o rumo da carreira, tá meio complicado, ou realmente é um cara que tá pensando lá na frente a importância de ter um trabalho de um coach para você ter uma carreira sólida numa sequência. Como que é o perfil do atleta que te procura? Fred, acontece de tudo. Tem atleta que não está no momento legal, né, e começa a buscar alguma coisa para ajuda, como ajuda, e cai no YouTube, cai em algum site, põe lá no Google, busca e vê o coach esportivo, né, acaba vendo o trabalho do profissional, se identifica com o que o profissional está falando e aí procura o contato. E tem também atletas que estão num nível legal, só que eles querem se manter nesse nível, né, que às vezes é mais complicado porque tem muito mais influências negativas quando você alcança um nível legal. Então eles querem ter estratégias para se manter nesse nível e qual é o próximo passo a ser dado. Então eu tenho atletas que me procuraram para querem renovar o contrato numa equipe lá na Europa, que é um grande clube, e ele quer renovar, quer estar confiante, quer estar motivado, quer ter estratégia, e isso está acontecendo. E tem atleta que procura porque está num momento ruim de cabeça, que não está conseguindo se encontrar, não sabe como sair dessa situação no momento, e aí o coach, com as estratégias, com esse poder mental, ferramentas de PNL, o atleta começa a identificar características, valores, várias situações, e aí sim ele começa a entender quais são os comportamentos que ele tem que ter para sair daquela zona que ele está e passo a passo evoluir. Então o trabalho é direcionado para todo tipo de profissional. E é 100% um trabalho emocional ou não é só isso, Betão? Não é só emoção. É muita razão. O atleta identifica coisas que ele está fazendo, coisas que pessoas que estão próximas, quem são os influenciadores? Eles são encorajadores ou desencorajadores? Eles são producentes ou contraproducentes? Então, assim, existe uma gama enorme de situações que o atleta tem que identificar. Se ele está se sabotando ou se tem uma sabotagem que é externa que está influenciando, ou então ele está deixando de fazer alguma coisa. Quais são os ambientes que ele está frequentando? E a sabotagem é do companheiro, dele mesmo, ou do próprio treinador? Porque às vezes tem essa relação meio difícil. Eu tenho um atleta que pela terceira vez me contratou, está na Europa, é atleta inclusive de seleção brasileira de uma modalidade, e o trabalho principal esse ano é de relacionamento. Ele está tendo um problema grande de relacionamento e o coaching está ajudando ele a entender o momento, essa dificuldade, entender os ambientes e as pessoas, e aí sim ele tem estratégias para saber como que ele tem que se portar nos treinos, nos jogos e com aquelas pessoas. Ele está num momento que ele tem que viver a vida dele, se blindar e terminar a temporada bem. Então é uma estratégia para ele não afundar, porque o sonho dele foi ir para esse país. Agora que ele chegou nesse país, ele se decepcionou um pouco, mas é a carreira dele, ele tem que ter foco nisso. Então as estratégias nesse caso, né, foi para saber como lidar com o técnico, com os companheiros que são estrangeiros, com os companheiros do país e essa distância do Brasil, que também é complicado para o atleta que está lá fora. E a gente sabe, né, no Brasil muito se fala, não só futebol, os outros esportes,
que o problema do esportista, do atleta brasileiro, é o lado emocional. A gente teve 2 eventos aqui no país, né? A Copa do Mundo 2014, a Olimpíada 2016, onde o lado emocional aflorou bastante por ser no nosso país e por essa cobrança por resultado. Essa é uma das grandes dificuldades do atleta brasileiro, Betão? Sim, fora o investimento, né? Sim, que ele tem que pensar no treino e no que vai comer, né? É bem complicado, né? Tem várias modalidades que ainda tem atletas que trabalham, que fazem um extra, fazem alguma atividade paralela. E não consegue se dedicar totalmente, não consegue ter o repouso, a alimentação correta. O Fernando que está aqui sabe o quanto isso é importante, né? Ter o descanso para recuperação. Então, assim, o atleta hoje, o brasileiro, ele é muito emocional em tudo, né? Ele é muito emocional. E ele precisa aprender a ter razão também. Ele precisa, sabe, se posicionar e diferenciar as situações. Eu acho que o coaching vem para ajudar o atleta a entender o cenário que ele vive, entendeu? E como dar o próximo passo, como se portar, como observar as coisas e tirar o maior proveito da sua profissão, porque é uma profissão maravilhosa. Ser atleta é maravilhoso, mas você tem que estar preparado para isso, senão você morre na praia. Com certeza. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco do A Bola Não Para. A gente falando mais de futebol, a gente vai falar da convocação do técnico Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, com novidades um pouco questionáveis, algumas novidades questionáveis aí por parte da convocação do técnico Tite, que não vai ter o Neymar machucado, só se espera o Neymar para a Copa do Mundo. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais A Bola Não para você aqui na TV Aberta. Estamos de volta, terceiro bloco, A Bola Não para você aqui na TV Aberta. Você que está chegando a primeira vez, não conhece o programa TV Aberta, A Bola Não Para na TV Aberta, no canal 9 da NET, canal 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, através da internet tvaberta.tv.br e no canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você confere o programa A Bola Não Para, que estreou em janeiro, no dia 29, e na semana que vem, dia 19 de março, em novo horário. Nosso programa 7h30 da noite, A Bola Não Para, já no horário da noite, para quem já voltou do trabalho, para quem quer acompanhar um pouco mais do que aconteceu no final de semana esportivo, para a gente conversar um pouquinho a respeito de esporte e futebol. Então, novo horário, a partir da semana que vem, 7h30 da noite. Nossos convidados desta segunda-feira, Fernando Leão, que é auxiliar técnico, já foi preparador físico e trabalhando com intercâmbio com a garotada para os Estados Unidos. Eu falei do seu tio, quero que você fale um pouquinho, Fernando, como foi trabalhar, né, com Emerson Leão, que agora foi pro outro lado, virou comentarista, que beleza, ter visto ele participando do Esporte Interativo, tá muito legal, o Leão tá muito solto, muito né? Solto, muito incrível, relaxado, né? Nem parece o treinador severo como ele foi, né? Mas muito sério, sempre foi um profissional muito sério e daqueles que eu trabalhei como setorista do Palmeiras, realmente um dos mais sérios que a gente teve como convivência, era um cara sempre honesto com a gente, foi sempre uma relação muito boa e eu guardo boas lembranças. Muita gente tinha medo do Leão. Tem jornalista que tem medo do Leão. E eu respeitava, mas eu entendia porque a relação dele, porque ele gosta das coisas corretas. Ele sempre foi assim, né, Fernando? É um prazer, um orgulho, né, ser um leão. É tão orgulho que no nome da empresa tem Leão, né? Porque meu pai foi um exemplo para mim, que é o irmão mais velho do Leão, e meu tio... tudo que a minha ação dentro do esporte, tudo que eu aprendi, como lidar com o atleta, como me comportar, até como educar minha filha, vem do meu pai e principalmente do meu tio, que eu convivi com ele profissionalmente por 14 anos, né? Todo mundo sempre me perguntava como que é, né, trabalhar com o Leão, ser sobrinho dele, sempre foi maravilhoso. Ele me cobrava muito, né? Ele começou com uma rédea super curta, então eu tinha que explicar tudo que eu ia fazer. Depois ele foi soltando a rédea, confiando, né? demonstrando confiança, né? E todo clube que a gente chegava sempre tinha esse medo. Eu lembro que no Corinthians, os preparadores físicos, as primeiras semanas, eles se trocavam dentro da rouparia. E eu não achava onde eles estavam. E um dia eu descobri isso e chamei meu tio e falei, os caras estão se trocando na rouparia que tomei de você. Ele chegou, chamou os dois lá, o Ricardo Rosa, que hoje é o preparador físico do Neymar, e o Pimentel. Deu uma chegada nele
E os roupeiros também, massagistas, eles tinham medo. E muitos clubes que nós fomos, quando a gente foi mandado embora, eu vi... jogador também. Mas eu vi muito profissional, roupeiro, massagista, principalmente a turma mais da retaguarda, chorar quando a gente ia embora, né? Então, demonstra que sempre foi um cara muito correto, muito profissional, que o futebol carece desse tipo de profissional. É muito oba-oba, né? Ele sempre usava esse termo, muito oba-oba. E ele tem razão. Falta um cara profissional e correto como ele, né? Eu acho que isso é fundamental para o futebol sobreviver. E muita gente comentava do Leão, até aproveitando isso, que tem medo do Leão, mas muita gente nem conhecia, nem tinha muito contato com ele e meio que jogava essa fama, né, do Leão. Até às vezes algumas entrevistas, ele sempre foi muito sério nas entrevistas, ele evitava brincar em entrevista. No Palmeiras, quando começaram a ter um pouco de onda, eu lembro que ele fez entrevista individual. Então a gente brincava, a gente chamava de Big Brother do professor Leão, era o confessionário do professor Leão, porque ele fazia com o pessoal de jornal e internet. O pessoal de rádio e TV ele não fazia isso, a gente fazia lá embaixo, né, no primeiro andar, entrevista coletiva normal. Aí quando era internet e jornal, como tinha saído algumas informações que o Leão não gostou, ele fez o confessionário do professor Leão. Ficava 1h30. No segundo andar ele atendia um por um. Ele podia perguntar o que quisesse. O que quisesse, liberado, tema livre, não tinha, você só pode perguntar isso, não. Um por um ele atendia, a paciência que ele tinha, ele ficava mais de 1 hora atendendo um jornalista por vez, e ele fazia isso aí. Todos os atletas verdadeiros, agradeciam quando a gente ia embora. Os jogadores de futebol, que está cheio também, esses comemoravam, né? Mas mesmo esses, algum tempo depois, quando a gente encontrava, quando jogava contra, eles falavam, pô, tenho saudade, aqui tá uma bagunça, aqui ninguém respeita ninguém. Então mesmo um jogador não tão profissional, também agradece essa postura profissional de um profissional capacitado, né? Com certeza. Wendel, você falou, né? Você não trabalhou com o Leão, né? Você trabalhou com o Leão? Trabalhei. Trabalhou no Goiás, né? Que você trabalhou. Trabalhei um pouco no Palmeiras e mais Vocês tinham medo do Leão, Wendel? Era mais o respeito, né? O jogador, o atleta, ele não tem medo. Chegava em casa e escrevia o treino, não? Isso é interessante que o Fernando tá falando. O Wendel, desde o começo, ele anotava os treinos e os jogos que você fazia também, né, Wendel, no caderno, né? Eu anotava o número de jogos, né? E também os treinamentos. Anotava não, você anota ainda. Eu anoto, né? Quando eu tenho um treinamento legal, fera, eu anoto já para avisando o meu futuro, né? Como quer ser auxiliar técnico? Auxiliar técnico e preparador físico também, um dos dois. Que legal. E trabalhar no meio do futebol, né? Gerente, supervisor, tá ali no meio. Então, quando tem aí uns trabalhos fera aí, com os grandes profissionais, a gente sempre anota, né? E tá aqui certo, trabalhei com o Leão e o Fernando, um pouquinho no Palmeiras e a maior parte no Goiás. E o que ele falou, o Leão sempre blindou o grupo, protegeu, estava sempre ao lado do jogador, brigava pelo melhor, né, para a gente, para o grupo, e sempre mostrou o comando. Né, o forte do Leão é o comando, onde ele está tem organização, tem ordem, tem comando, e é um excelente profissional aí. Quem trabalhou com o Leão, com certeza, né, teve o progresso, porque ali com ele tem ordem e progresso. É verdade, é como se fosse a bandeira nacional mesmo, tá certo, Wendel. E eu vou até lembrar de uma história que eu lembrei agora, quando o Santos foi para a final do Campeonato Brasileiro em 2002, o Vanderlei Nogueira tinha um programa no Portal Terra e eu fazia a produção do programa do Vanderlei. E a gente arrumou uma entrevista com o Leão antes da final com o Corinthians, antes da primeira final contra o Corinthians. E a gente foi lá na casa do Leão, né, ali na região do Itaim. Não tem um leão de... Tem, de madeira. De madeira, não tem um leão assim? Aí o câmera começou a filmar, ele... O leão que você veio filmar tá aqui, ó. Eu não queria que filmasse o leão de madeira. Era bem assim, né? Mas ele é o leão do bem. Mas do bem e agora chorão. Temos... Pô, chorou na festa do Palmeiras? Eu não acreditei, o Leão chorando, falou da esposa e chorou o Leão. Tá? Tem 2 netos, né? Então é isso. Vovô, virou vovô, ficou mais emotivo. É verdade. Betão, queria que você falasse um pouquinho dessa relação técnico e jogador, né? Essa é uma relação onde o coaching pode não interferir, mas melhorar essa relação? Sim, tanto da parte do atleta com a comissão, como vice-versa.
Eu acho que é importante, assim, o coaching dentro de um grupo, a comissão tem os objetivos e o profissional coach, ele vai trabalhar o engajamento dos atletas dentro desse objetivo, dentro do que a comissão quer que atinja, ficar focado, ser mais assertivo dentro da rotina, é isso que eu entendo. E também a parte de relacionamento, porque tem aquele, como o Wendel mesmo falou, o atleta entra lá, encarava o leão, como que ele se sentia? Ficava amedrontado, ficava inibido. Isso é um negócio que afeta o rendimento dele depois. Porque às vezes ele olha para o técnico, o Leão, por exemplo, outros treinadores, um Muricy da vida, que tinha aquela cara fechada dele naturalmente, o atleta começa a falar, pô, ele está pensando, ele está me questionando, será que eu vou conseguir jogar com ele? Será que ele está pensando em... Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça do atleta e mostrar que a pessoa é daquela forma e você pode agir mais naturalmente, simplesmente estar confiante e desempenhar. Então tem essa parte de relacionamento, sim, que o coach pode influenciar positivamente. Deixa eu aproveitar você que é ligado ao basquete, Betão, foi jogador e treinador. O basquete brasileiro é em reformulação, né? O feminino bem abaixo ainda, né? Infelizmente não teve um bom desempenho, não vem tendo um bom desempenho. E o masculino que se esperava uma medalha, no mínimo bronze, né? Que podia ter aquele confronto com os Estados Unidos, nem isso teve, né? Foi uma decepção, uma geração que se despediu, a geração em 2016 do Nenê Hilário, entre outros atletas. Como que você vê esse momento do basquete? A NBB vem melhorando tecnicamente, mas a gente sente carece ainda de grandes jogadores, grandes destaques que podem alavancar a modalidade. Como que você está vendo o basquete neste momento, que era, junto com o vôlei, um dos esportes mais praticados e mais queridos, e foi perdendo espaço, né? O vôlei continua mantendo-se com títulos, e tem uma divisão, às vezes, com tênis, às vezes um esporte esporádico que surge numa Olimpíada, o handball em algum momento, o tênis de mesa agora com o Caldeirano chegando numa final. Como que você vê esse momento? Em relação ao basquete, estando de fora agora, eu posso até comentar que a base é o problema do basquete. Diferente de um futebol que em qualquer lugar tem garotos jogando bola, na rua, em clube, em várzea, tudo, o basquete tem um problema da base. E o pior, os técnicos da base, eles se preocupam muito mais com ter resultado do que com o desenvolvimento dos garotos. O futebol também sofre com isso, né? Sim, mas o futebol tem um volume muito maior, sim. O basquete é menor. Então, a dificuldade maior é que os técnicos nas categorias de base, eles trabalham para ter o resultado e não tanto o desenvolvimento a longo prazo. Poucos clubes conseguem ter esse desenvolvimento a longo prazo. E também os atletas brasileiros, eles têm essa mania, e as pessoas que estão envolvidas, pelo menos no basquete ali, que eu posso falar, eles acham que o jogador, quando é muito cedo e tem um talento, consegue fazer a diferença, ele está garantido para o futuro. E isso não é verdade, entendeu? Porque no meio do caminho muita coisa acontece, a mudança física, às vezes os moleques ou as meninas que já têm um potencial quando são novos e aí com 16, 17, 18 anos que está ali no final da fase de maturação, os outros jogadores se desenvolvem muito mais, crescem, ficam muito mais fortes e aqueles jogadores que se destacavam não conseguem ter um destaque porque eles não se aprimoraram em outras partes. Então tem muito disso no basquete brasileiro, mas a gente continua torcendo, né, para o feminino desenvolver novas atletas, para o masculino, agora tem alguns meninos que estão se destacando, o Iago, que está aí no Paulistano, foi meu atleta no Palmeiras, é um moleque que, eu acho que esse moleque tem bola para ir para a NBA, é muito focado, ele sabe exatamente o que ele quer, é muito bom de bola, dorme com a bola na mão, e nós precisamos de atletas assim, que tem essa gana para conquistar. Eu acho que falta também isso, o atleta querer conquistar. E aí o atleta chega à NBA, por exemplo, como tivemos vários exemplos, né? Agora não é mais raro um atleta brasileiro estar na NBA. Agora já se tornou até comum ter um atleta brasileiro na NBA. Está diminuindo mais uma vez o número de atletas brasileiros, mas nós tivemos um grande número de atletas participando. Aí quando vem para a seleção não tem o mesmo desempenho, ou tem problemas de disciplina. Você consegue explicar isso, Betão? Agora já pegando o lado do ex-jogador e do coach esportivo, por que acontece isso? Exatamente um atleta que vira uma esperança por estar numa grande liga, né, a maior liga, a principal do basquete mundial, e aí quando volta para a seleção não tem esse desempenho que existe na NBA, a cobrança é muito forte na seleção. Eu acho que isso também
passa um pouco pela gestão dentro da seleção, de quem está comandando, agentes, tem tudo isso, porque não é porque o cara joga na NBA que ele está vindo para cá e ele é o superstar, ele pode fazer o que ele quer. Não, tem que ter diretrizes dentro do sistema ali. E às vezes falta isso. Então, um jogador que não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, mas já tem um nome grande. A gente viu aí o Caboclo ano passado, teve um ato de indisciplina, sabe, que causou ali um mal-estar, e você vê, não volta. E é um potencial enorme. Então, quem trabalha esse jogador para recuperar esse jogador? O coaching é uma metodologia para isso. Quem vai colocar o coaching na vida desse jogador? É o agente dele? É a CBB? Quem que tem que fazer isso? Então, assim, passa por uma avaliação de todos, né? E tem mais jogadores que podem ter esse tipo de problema de comportamental e mesmo de entender qual que é a sua função dentro de uma seleção. Porque um atleta desse que vem com esse nível de notoriedade, de NBA, se espera dele que ele alavanque a modalidade e não que faça uma coisa dessa. Então essa parte comportamental está faltando alguma coisa ali de entendimento para o atleta. Nessa segunda-feira, o técnico Tite convocou os jogadores da seleção para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, hein? A Alemanha já dando uma cutucadinha, lembrando o 7-1 já nas redes sociais. Vamos reencontrar a Alemanha, é outra coisa. Não adianta falar que é revanche, que não é revanche. Tem que encontrar a Alemanha numa Copa do Mundo para virar revanche. Não é, mas o técnico Tite convocou a seleção para os amistosos sem o Neymar, que está machucado, está se recuperando e só deve voltar realmente para a Copa do Mundo. Goleiros, o Alisson da Roma, Neto do Valência é novidade, o Cássio não foi convocado, o goleiro do Corinthians, e o Ederson do Manchester City, que vem sendo convocado normalmente. Laterais, Daniel Alves do Paris Saint-Germain, o Fagner voltou a ser chamado e não o Danilo, né? O Danilo tinha conseguido espaço do Manchester City, agora volta o Fagner do Corinthians a ser convocado, o Marcelo e o Felipe Luiz volta à seleção, está brigando com o Alexandro da equipe da Juventus. O Felipe Luiz está na chance, ele que machucou muito ano passado e agora volta a ter uma oportunidade com o técnico Tite. É a grande dúvida do treinador, que ele vem contando à imprensa, na lateral esquerda, essa opção entre o Alexandro e o Felipe Luiz, e agora na reserva da lateral direita entre o Fagner e o Danilo. Os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Miranda, da Inter de Milão, o Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, o Jeromel, voltando a ser convocado do Grêmio, e o Rodrigo Caio. Muita gente questiona o Rodrigo Caio se está jogando bem ou não, mas com o técnico Tite ele tem prestígio e volta a ser convocado. Meias, Casemiro, do Real Madrid, o Fernandinho, do Manchester City, que é criticado desde a época do 7-1 e está sendo chamado normalmente. O meu xará, o Fred, que vem jogando bem no Shakhtar Donetsk. A gente fala jogando bem, que a gente acompanha os jogos das ligas, né? Mas o campeonato ucraniano, por exemplo, a gente não assiste, mas quando ele aparece, vem jogando bem. Paulinho do Barcelona, que está perdendo espaço no Barça, está virando mais reserva do que titular, mas é um jogador de confiança do técnico Tite. Renato Augusto, do Beijing, lá da China. O Talisca, do Besiktas, é a grande novidade da convocação. Que beleza, hein, Tite? É para falar que está todo mundo observando bem, porque Talisca, não sei se serve para a Copa do Mundo. Felipe Coutinho, do Barcelona, vem crescendo em produção, e o William, que vem um grande ano lá do Chelsea. Atacantes, Douglas Costa volta a ser convocado, muitas contusões, mas se seguir o que vem jogando na Juventus, deve ir para a Copa o Douglas Costa. O Tyson, inesquecível para o Tite, sempre convocado. Gabriel Jesus de volta depois de ser recuperado da contusão, já voltou até com um gol na semana passada. O Firmino, grande fase no Liverpool. E a outra grande novidade, além do Talisca, por incrível que pareça, faltando poucos meses aí para a Copa do Mundo, nunca imaginei que iria falar, mas o William José, convocado para a seleção brasileira, ele mesmo, São Paulo, Grêmio e Santos, Grêmio Prudente, o William José na seleção. Aliás, o goleiro Vanderlei dos Santos também não foi testado nenhuma vez, acho que também é um pecado, né? Pelo que ele vem fazendo, porque desde 2015 para cá. Também acho. Vem fazendo um grande campeonato com a camisa do Santos e não vai ser lembrado e não vai ser agora. E agora a gente percebe que a briga é exatamente entre o Neto e o Cássio por essa vaga de goleiro, o terceiro goleiro, porque o primeiro e o segundo já estão definidos, o Alisson e o Ederson serão os goleiros do técnico Tite para a Copa. Você gostou da convocação, Wendel? Então, por respeito ao professor Tite, que trabalhei com ele, né, todo. Você trabalhou no Palmeiras com ele, né? No Palmeiras lá, com ele. E teve que sair de Camburão, foi demitido lá em Recife. Injustamente, porque quando o Tite chegou no Palmeiras, o Palmeiras só tinha 10 jogos, tinha apenas 4 pontos.
né? E graças a Deus, com a chegada dele, a gente teve a parada para a Copa, teve aquela intertemporada. Ele conseguiu colocar o Palmeiras em 11º. Nós ficamos em 11º, quase em oitavo. Sonhou brigar para classificar. Para classificar. Chegamos até oitavo, se eu não me engano. 11º ou oitavo. E aí no jogo lá em Recife, né, perdemos um jogo lá de acho que 2-1. Foi 2-1 no Arruda, eu tava nesse jogo. E aí demitiram o professor Tite, ninguém entendeu nada, entendeu? Ninguém falou, não, brincadeira. Mais uma história, né? Que a gente tem o Palaia no vestiário, que assim, o Tite estava reclamando da arbitragem, você lembra, Wendel? Que o Palmeiras estava reclamando muito da arbitragem em vários jogos, estava sendo prejudicado. E lá na Arruda teve uma reclamação de uma falta que teria acontecido, acho que do segundo gol do Santa Cruz, se eu não me engano. E a gente foi falar com o Tite. O Tite, mais um erro, tal. Aí o Tite reclamou, a gente foi falar para Palaia. Pô, o Palmeiras não vai fazer nada, o Tite está reclamando. O Tite tem que trabalhar e calar a boca. Falou assim, na entrevista. Eu não sei muito bem. Aí a gente chegou no Tite, né, jornalista, né? A gente foi lá no Tite. Tite, Salvador Hugo Palaia me falou que você tem que calar a boca e trabalhar a equipe. O Tite ficou quieto, ele por cima da gente com o olhar, assim, ele ficou procurando ver se achava o Palaia. O Palaia já tinha ido embora com o Hilton José da Costa. Já tinha ido embora pro ônibus. E o Tite ficou louco da vida. E ali foi a pá de cal, lamentavelmente, porque o Tite fazia um bom trabalho mesmo. Fazia um bom trabalho. E a gente no avião, eu estava lá, o Edmundo, o Juninho, a gente conversando com o pessoal, e a gente falando, o Tite foi demitido. O pessoal, vocês não sabiam, dentro do avião. Não sabia, ninguém entendeu nada, porque o Tite, sabe, o carinho enorme, todo atleta tem um carinho enorme pelo Tite, né? O trabalho dele, ele mexe realmente com o emocional do jogador. Tira, é praticamente um coach também, o professor Tite. Esse lado emocional dele. E aí ali foi, o seu Palaia acho que estava também nervoso, foi um momento ali que a gente tá nervoso, fala coisas, mas infelizmente o Tite saiu. Mas agradecemos primeiro a Deus e ao Tite, que em 2006 o Palmeiras se manteve na primeira divisão. Então, e você acha que, claro, você vai falar da convocação, mas o Brasil, você aposta no Brasil? Eu aposto no Brasil, tá um pouco parecido 2002, que o Fenômeno também estava fora, né? E só foi realmente para a Copa, que ele estava se recuperando. E quanto à convocação, eu prefiro não opinar, mas ali no meio campo eu tenho também jogador que eu acho que não é para tanto para ser jogador de seleção. É um grande jogador, mas para clube, mas também por respeito aos meus companheiros, não quero falar nomes. Claro. E eu confio no Brasil aí para essa Copa. Estamos todo mundo numa grande expectativa. Aliás, sobre expectativa, né, Betão? O jogador e o atleta trabalham muito com a expectativa. Numa competição, num novo contrato, num contrato de patrocínio, principalmente esporte olímpico, que ele torce muito para uma empresa aceitar um projeto e apoiá-lo, que a gente sabe que o Bolsa Atleta está cada vez pior, estão cortando verba dos atletas brasileiros que precisam e muito dessa verba, é uma dificuldade financeira muito grande, infelizmente a Olimpíada não fez bem para o esporte brasileiro, infelizmente. Como que é trabalhar com essa expectativa e como que você trabalha com isso, que o atleta fica nessa ansiedade de querer conseguir algo melhor para a sua carreira? Hoje eu consigo trabalhar com atletas de várias modalidades, né? Esse final de semana eu acompanhei um piloto agora na estreia da Stock Car e, na verdade, 2 pilotos, né? Um que está no melhor time, aí, vamos colocar assim, da Stock Car, e outro que está buscando patrocinador, né? Então, abrindo a cabeça dele, eu indiquei uma pessoa que faz o marketing esportivo, que vai fazer esse trabalho, tudo. Vamos ver se o atleta abre, né, arquivos na cabeça para entender que um assessor de imprensa, um marketing esportivo, tem muita coisa que pode estar junto com ele, que pode alavancar a carreira dele, né? E expectativa, você disse de Bolsa Atleta. Olha, eu vou falar por baixo aí, mais de 200 atletas que passaram pela sessão inicial do coach esportivo comigo, não seguiram adiante, seja no processo ou no acompanhamento que eu tenho, um projeto que é ao longo da temporada, por causa do Bolsa Atleta, que eles necessitam da ajuda, eles têm um nível muito legal, até atleta de bobsled brasileiro, a menina, sabe, num nível legal, ela falou, eu quero muito fazer, eu preciso fazer, só que o Bolsa Atleta não sai, eles cortaram, então isso vem desde os Jogos Olímpicos, e é lamentável, né? Enquanto o esporte estiver fortemente atrelado à política dessa forma, fica muito difícil. A gente precisa ter a iniciativa privada mais atuante.
Por outro lado, é difícil para a iniciativa privada que não tem alguma forma de assim, divulgação, mais fácil de apoio, de apoiar. Imposto de renda, de dedução. Exatamente, né? Então, é muito complicado, mas a gente torce para que os novos governantes, quem vem aí, tem uma cabeça mais voltada tanto para a educação, quanto essa parte esportiva que está atrelada à educação, né? E que eu acredito que esses atletas são vitrine para a juventude, né? Para mostrar que tudo é possível, quando se tem meta, quando se tem determinação, quando não importa de onde você saia, você pode atingir e mudar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Então, a gente espera que esse novo ciclo que vem aí no país seja mais favorável ao esporte. Era o que a gente esperava com os Jogos Olímpicos, já no Pan-Americano, depois nos Jogos Olímpicos, e não aconteceu. Betão, eu vou até aproveitar que está com o microfone na mão, está revezando com o Wendel, aproveitar, agradecer sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter voltado aqui, a gente teve aquele problema técnico que a gente citou no começo. Muito obrigado, viu, Betão? Sucesso, e para quem quiser mais informações, como te procurar nas redes sociais, Betão, por favor. Bom, vamos lá. Se jogar no Google lá, Coach Betão, C-O-A-C-H, Coach Betão, vai achar meu site, www.coachbetão.com, no Instagram, @CoachBetão, minha página no Facebook, Coach Betão, Coach dos Atletas. Então, minhas informações, dicas, vídeos, também tem o canal no YouTube, que eu estou começando agora a colocar bastante informação e dica. Então, os atletas que querem, às vezes, eu quero conhecer, saber melhor o que é o coach. Vai lá, procura, vê o depoimento de atletas, vê palestra, vê informação. É assim que vai me achar na internet. Obrigado, viu, Betão? É um prazer muito grande, Fred, estar podendo participar aqui com vocês desse programa. Obrigado pela oportunidade, poder falar de coaching. Isso, para o esporte nacional, eu acredito que o coaching vai ser uma das ferramentas daqui para o futuro super importantes para agregar, não importa se seja no esporte de base ou profissional. Wendel, muito obrigado, viu, Wendel? Obrigado pela amizade, né? Obrigado por ter vindo aqui e aceitado mais uma vez o nosso convite. Boa sorte para você no moleque travesso. Lá tem o jogador come canole, Wendel? Você experimenta ou não pode comer o canole? Que é uma delícia lá, hein? Não, pode sim. Pode? Tem o dia liberado do nutricionista, né? Todo grande atleta tem são 2 dias, né? Mas sim, o atleta mesmo deixa não dá, né? Porque imagina só o torcedor comendo justo. Deixa um dia, né? E pode comer sim. Legal, Wendel. Obrigado, viu, Wendel? Sempre à disposição aí. Como você falou, uma amizade grande. Você também fez parte da minha carreira, sempre trabalhando junto ali. Queria só falar uma coisa a respeito do esporte, né? Infelizmente, é ano de eleição e a gente houve a descoberta que teve lá da Bolsa Atleta lá, que foi desviado, né? Sim. Então, infelizmente, o Brasil não está melhor pela corrupção. Não só lá os corruptos lá de Brasília, lá, mas dentro do esporte. Como é que desvia milhões que seria para os atletas? Por isso que o nosso rendimento na Olimpíada não foi maior. Não é porque é o dinheiro, mas através do dinheiro você melhora, né, a estrutura, que é muito importante, né? Não só o treinamento, mas a alimentação, o descanso e ali o local de trabalho. Então eu só queria falar, não podia deixar de falar Legal. Isso. Obrigado, Wendel. E Fernando Leão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, aceitado o nosso convite. Eu quero que você fale, então, tem avaliação neste final de semana, é isso? Isso, Fred. Obrigado pelo convite. A gente tem uma seletiva de futebol agora no sábado, dia 17, para jovens de 16 a 22 anos. É esse momento que a gente avalia o nível técnico do atleta para conseguir enxergar quais são as possibilidades deles de bolsa. Tá? Então a gente convida a todos para saber informações, também está nas nossas redes sociais, @delucaleão.com.br, www.delucaleão.com.br, e Instagram, Facebook, Deluca Leão Esportes, né? Tem todas as informações, ou se não, manda um e-mail para contato@delucaleãoesportes.com.br, que a gente manda todas as informações. Ela vai ser agora no sábado, dia 17/3. Legal, muito obrigado. E assim colocamos um ponto final na edição de hoje do A Bola Não Para, que volta então semana que vem, novo horário, 7h30 da noite, aqui na TV aberta para você. Um grande abraço, boa semana a todos, tchau, tchau.